de pesquisa e ensino de Ayurveda lá na Índia, em Coimbatore, né? Isso. Em Coimbatore, que é no sul da Índia. E a especialidade dela, ela é especialista em saúde da mulher e da criança, porque na Índia não existe a pediatria separada da obstetrícia e ginecologia. Na verdade, é uma especialidade só. O mesmo médico que cuida da mãe e prepara a mãe para a gestação, também cuida do bebê depois, né? Então, essa é a linha de especialidade dela. Inclusive, vai ter um workshop, né? Sobre saúde da mulher. Ela vai dar várias palestras. Se vocês tiverem interesse em assistirem outras palestras, entra onde? Na Abra? É www.ayurveda.org.br. É a Associação Brasileira de Ayurveda, então ali tem todo o cronograma enquanto ela estiver por aqui. E ela vai dar um curso agora em outubro, dia 12, 13 e 14, que é sobre como a mulher e o homem se preparam muito antes de conceber o bebê, né? Como é que é a preparação para gerar crianças elevadas, né? Física e espiritualmente. Tá? Então, please, parte. Thank you very much, Doctor. As always, I would like to begin my session with a prayer. Então, como todas as vezes, ela gostaria de começar a aula dela com uma oração. Sahanavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karvavahai, tejasvinavadhitamastu, ma vidvishavahai. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Tinha duas partes nessa oração. In the first half, it was said, let us, the teacher and the learner, be together. Então, na primeira parte, ela fala de deixe que o estudante e o professor estejam juntos. And as we live together, let us eat together. E conforme a gente vive junto, deixe-nos comer, nos alimentar juntos. And as we study together, e conforme nós estudamos juntos, let the knowledge be deep and profound. Deixe que o conhecimento seja profundo e deep and profundo. Let us not nourish between us any kind of hatred. Não nos permita nutrir entre nós nenhum tipo de mágoa, de desavença. And in the second half, it said, lead me from unreal to the real. Na segunda parte, a oração fala, guie-me do irreal para o real. Lead me from darkness to the light. Guie-me da escuridão para a luz. Lead me from the death to immortality. Guie-me da morte para a imortalidade. And there were 3 times Shanti chanted. Shanti means peace. Shanti significa paz e foi cantado 3 vezes. The first Shanti was, let there be peace in my physical being. Então, no primeiro Shanti, a gente fala de deixe existir paz no meu ser físico. May peace be in my mental being. Deixe que a paz esteja na minha mente. And may there be peace in my spiritual being. E deixe que a paz esteja no meu ser espiritual. So, with this prayer, we begin this session, so that whatever we study for this 1 hour we have got, let it be just profound and full of love, without nurturing hatred between us. Então, que a gente possa começar a nossa aula assim e
não alimentar a mágoa entre nós e que o conhecimento possa ser compartilhado e profundo. It has always been my pleasure, endless pleasure I should say, to talk about Ayurveda. Então é um prazer imenso para ela falar sobre Ayurveda. And especially when such a topic is there, when Ayurveda is connected to spirituality, my joy knows no bounds, I would say. E a alegria dela não tem limites quando ela consegue falar disso aliado à espiritualidade. The background picture which I have kept for this first slide should be in itself revealing in what profound universe we are living. The background picture in the first slide. Ok, a foto de fundo do primeiro slide. Yeah, in the background picture, it shows the immense, the profound, magnanimous universe in which we are living. Então ela botou essa foto de fundo para nos mostrar o universo gigante e magnânimo em que nós vivemos. We're just a speck in this whole mass of universe. A gente é só um grãozinho nessa vastidão toda. And we know just the Earth, our planets, our galaxy, the Milky Way, and that's all about it. E tudo que a gente sabe é da nossa Terra, do sistema solar e da nossa galáxia, né? Ainda é um conhecimento limitado. But there are many more such galaxies. There are many more such spaces where life exists, is believed in Veda. Então, no Veda eles acreditam que existe muito mais vida em outros planetas e outras galáxias e outras formas de vida. So now first I have used the word Veda, so we need to expand that word. Então ela usou a palavra Veda e ela diz que a gente precisa expandir um pouco essa palavra. Veda comes from the root word in Sanskrit called as Vida, to know. A palavra Veda tem sua raiz no sânscrito, que significa saber. So to know, the knowledge is Veda. Então saber, o conhecimento é Veda. And when we talk about Ayurveda, e quando a gente fala de Ayurveda, Ayu means life. Ayur significa vida. So knowledge of life is Ayurveda. Então o significado da vida, que é a tradução para Ayurveda. It comes amongst the 4 types of Veda in a part called Atharva Veda. Vem num caminho de 4 partes chamado Atharva Veda. Atharva Veda. The 4 Vedas are Rig Veda. Os 4 Vedas são Rig Veda, Yajurveda, Yajurveda, Samaveda, Samaveda and Atharva Veda. E Atharva Veda. And each of these doctrines have the most hidden truths, I should be saying. E cada uma dessas 4 doutrinas tem muitas verdades, muitos mistérios. And it's not just about medicine or life, it's about the planets, it's about the universe, it's about mathematics, plants, animals, living beings, the philosophy, the subjects are vast. Então não é só sobre saúde e a vida, mas também sobre os planetas, o universo, as plantas, os animais, a matemática, tudo. So, with so much of Veda given for us to learn, today we are going to just see one small speck in it called Ayurveda. Então, os Vedas são uma filosofia muito grande para a gente conversar hoje, então a gente só vai ver um pequeno grão de areia, que é a Ayurveda. Before I start the session, is there anybody in the audience who doesn't believe in God? Antes da gente começar a nossa sessão, ela queria saber se tem alguém na plateia que não acredita em Deus. It's not that whether we agree, not agree, or we are separate. Every opinion is respected over here.
So I would just like the interaction to be more free. So is there anybody Não who é, doesn't? ela só quer saber para que a interação entre nós seja mais livre, não é certo, não é errado, tem respeito a todas as... And let the God be anything, whatever you mean. But it doesn't mean to any religion. It just means to any supreme power. So is there anybody who doesn't believe in this? That's the first question. Então a primeira questão é saber isso, se tem alguém, não precisa ser Deus de uma religião, mas em um ser superior, se tem alguém que não acredita nisso. Okay, so my first hurdle I have crossed, that everybody over here does believe in God. Então ela passou o primeiro obstáculo, então todo mundo acredita em Deus. Even if you would have not said, if you would have said that you wouldn't believe, my question was ready to ask that how this is functioning. There are so many immense bodies moving in such high speeds with such high volume and mass. Suspended into nothing. Então assim, se tivesse alguém que não acreditasse em Deus, a próxima pergunta dela seria, então como que você explicaria que isso tudo existe, como que isso se sustenta e permanece funcionando, né? So, that was a question. And there comes a point where you have to admit, if not God, a certain energy level. Então existe not energy, some conscious. There needs a point of admission somewhere with a name something, if not God. Então, se você não acredita em Deus, você precisa ter alguma coisa que você dê um nome para dizer o porquê disso tudo existir, a energia, ou, né, qual é o nome que você daria para isso que mantém a vida. Still, the beginning of universe, O começo do universo, the beginning of mankind. o começo da humanidade. Such questions have always fascinated the human beings. Essas perguntas sempre fascinaram os seres humanos. So whether it's an Eastern thought or it's a Western thought, Mesmo se for um caminho ocidental, um caminho oriental, we've got beautiful words done by various people. nós temos palavras bonitas de muitas pessoas, de várias pessoas. So whether it's Aristotle or Capra or it is Aristotle, Descartes or whoever it is, it's their view and it shows that they were eager to know what it is. Então, todos esses têm um conhecimento e mostra que eles tinham realmente essa vontade de saber o que existe, o que existe aí fora. So the point is not who is right or who is superior. The point is the quest was on. That means Então, a questão não é saber quem está certo ou quem é superior, a questão é saber. that means there is more to the earth, there's more to the life, and there's more to know. The Veda, there's more to know than what you actually know or see. Tem mais para que a gente investigue, existe muito mais para que a gente busque informação sobre do que aquilo que a gente já sabe. Então, essa busca de conhecimento. So all of us being students of philosophy, I think we should respect every view and have our own view on what it could have been, instead of becoming a critical angle. Então é importante que a gente não se torne um crítico, né, rígido, mas que a gente se torne esse investigador, esse estudante que está sempre querendo conhecer mais. And coming from India, I feel myself more comfortable in talking about what the Indian view was. Então, ela vindo da Índia, ela se sente mais na vontade de falar qual é a visão do país dela, né, da Índia. Qual é essa visão? And in no way it means that I discount anybody else's view. E não significa que ela desconte a visão das outras pessoas. With this clarification, I put on the first slide. Então, com essa visão, ela traz o primeiro slide. Are you familiar with this figure?
Vocês conhecem essa figura? Yes. Do you know today what is the day? Vocês sabem que dia é hoje? So Lord Ganesha celebrates his birthday today. Então, o Lord Ganesha celebra seu aniversário hoje. Yes, and being the part of the opportunity to have to talk to you over here, I thought this is the way or the place where I should begin my talk on. Então, ela, tendo sido convidada para falar aqui hoje, ela acredita que essa é uma boa forma dela começar a aula dela, a palestra dela aqui. At the beginning I asked, do you believe in God? No começo ela perguntou se vocês acreditam em Deus. And in India, I would say it's a land of gods, and there are gods for each and everything. E na Índia ela diria que é uma terra, a Índia é uma terra de muitos deuses e que existe um Deus para cada pessoa. 33 crores are the number of gods that are present. 33 Crores. Okay, it should be 313 million. 33 milhões de deuses. Okay. Out of that, I'm just taking Lord Ganesha today. Então, no meio disso tudo, ela está trazendo o Ganesha para a gente. Everything is seen as divinity, the rainfall, the mountain, Tudo the é visto river. como uma divindade, né? A floresta, o rio, a natureza. So anything, the ocean, everything is seen as a divinity. Então, tudo é visto como uma divindade, né? O oceano, tudo. Amongst all the divinity, Lord Ganesha holds the place where if you want to begin a particular function, program, house, hospital, work, you need to bow down to him to start anything new. Então, é importante reverenciar Ganesha quando você quer começar qualquer atividade, seja profissional, seja uma construção, seja qualquer atividade, é importante fazer essa reverência para Ganesha, porque ele é He is called as Mangalamurti ele é chamado de Mangalamurti and also as Vignaharta. e também como Vignaharta. So when you bow down to him, Então, quando você se reverencia a ele, it is ensured that there won't be any obstacles você está garantindo que não haverá nenhum obstáculo in the path that you have taken of the day or the work, naquilo que você se propôs a fazer naquele dia ou no seu trabalho, and everything is going to be auspicious. e tudo será auspicioso. So Vignaharta means one who removes all the obstacles, Vignaharta significa aquele que remove todos os obstáculos, and Mangalamurti means one who is very auspicious. e Mangalamurti significa aquele que é muito auspicioso. Then the thing comes, how the God gets a form, a human form. So there are different stories attached to it. Então, como que um Deus assume uma forma humana, né? Então, tem muitas histórias que estão anexadas a ele. Today we are not going to go into any story because I just got 1 hour to speak on the whole thing. Então, hoje a gente não vai entrar em nenhuma dessas histórias, porque ela só tem 1 hora para falar. But I would like to insist on a point that every God of whatever form he has certain symbolism. Então, ela só quer deixar marcado que todo Deus que assume uma forma, ele tem um simbolismo. So in context with Ganesha, No contexto de Ganesha, the big head is taken as he thinks big. então a cabeça grande simboliza que ele pensa grande. The large ears suggest that listen more. As orelhas grandes indicam que ele ouve mais. The small eyes say concentrate better. Os olhos pequenos dizem que ele se concentra melhor. The axe in his right hand suggests that we need to cut off from all the attachments and boundings. O machado na sua mão direita diz que a gente precisa cortar todos os nossos apegos e conexões e ligações. The small mouth suggests that talk less. A boca pequena significa falar menos. So every part of his body has got a significance of how actually you should be living. Então, cada parte do corpo
dele mostra uma forma com a qual a gente deveria estar vivendo. So we are not again going into the whole detail, it's not the subject today, but it was just a glimpse for you to understand that how gods are seen or perceived, or what is the message that every God gives. Então isso ela trouxe só como realmente um parênteses, né, para mostrar como que o Deus vive e como que a gente pode trabalhar com o simbolismo dele. Okay. We go further. Vamos além. And I'm going to introduce another God. Agora ela vai introduzir outro Deus. And this, yes, and this for our studies would be the most significant God. E para o nosso estudo, esse seria o Deus mais significativo. Anybody is familiar with this figure? Alguém está familiarizado com essa imagem? Yes. It is Lord Patanjali. É o Lord Patanjali. Okay. So if you are studying psychiatry, medicine, or yoga, or spirituality, or a language for that matter, then you need to bow down to this God. Então, quando a gente está estudando psiquiatria, saúde, yoga e tudo relacionado a isso, espiritualidade, a gente precisa reverenciar este Deus. To invoke His blessings, invocar as suas bênçãos, because He is the one who has written down the grammar rules to clear the diseases of the speech. Porque ele foi o que escreveu as regras para limpar os males da fala. He has written the medical science in the form of Ayurveda to remove the diseases of the body. Ele também escreveu os textos para remover a doença do corpo, as doenças do corpo. And he has written the yoga to remove the diseases from the mind. E ele escreveu sobre a yoga para remover as doenças da mente. So for the speech, for the physical and for the mind, it's Lord Patanjali who has written the doctrines in Sanskrit. Então, o Lord Patanjali foi quem escreveu a doutrina em sânscrito para curar a fala, o corpo e a mente. We go further. Seguindo. So, when we are talking about the spirituality aspect, quando a gente está falando do aspecto espiritual, it's definitely a science, and it's science pertaining to consciousness. Então, é definitivamente uma ciência e é uma ciência colocada na consciência. As you would require different instruments to advance in science, as you would require instruments to advance in science. Então, conforme você precisa de novos instrumentos para avançar na ciência, in this search of science of consciousness, you require your body. Na ciência da consciência, você precisa do seu corpo. You require your mind. Precisa da sua mente. And then you need to restrain and have a self-contemplation, to have an inner vision. Então você precisa também se restringir e praticar uma contemplação para alcançar visão. So, in the scientific way, the search is outwards, and in the conscious search, the search is inwards. Então na busca científica a procura está do lado de fora e na busca da consciência a procura está dentro, né? O movimento é interior. So it is completely on self-restraint and self-discipline that the search would be associated with. Então a busca estaria associada nessa autorrestrição e no olhar para dentro. Okay. So, how in the ancient India this vast wisdom was perceived? Então como que na Índia antiga esse conhecimento foi percebido? It was, there were no microscopes, or we didn't have the tools that we use now. Não tinha microscópio, nem os instrumentos que nós temos hoje em dia. So we can say the rishis were the tools themselves. Então a gente pode dizer que os rishis eram as ferramentas, os instrumentos, eles próprios. Who used their body and mind to visualize the universe. Que usavam o seu corpo e sua mente para visualizar o universo. If
we see the doctrines of Sushruta. Se a gente for olhar a doutrina Sushruta, we will see that he has given 7 layers for the skin. então a gente vai ver que eles deram 7 camadas para a pele. We not just dermis, epidermis, but he has said 7 layers of the skin. Então ele estipulou 7 camadas para a pele, não apenas derme e epiderme. Or if you pick any of the Bruhatvais, at least the books of Ayurveda, you will get complete chapters on how the fetus is developing month by month. Então, nos livros de Ayurveda você encontra livros, capítulos específicos sobre cada estágio do desenvolvimento fetal. From when the intelligence develops and when the skin color comes, specific days Até and months. especificamente em dias e meses, quando que surge a inteligência, quando que surge a cor da pele, bem específico. And what should the pregnant lady consume E o que a grávida deve consumir on those particular days, weeks or months. naquelas semanas e dias e meses em particular. This is just one angle of how they perceived a human is formed. Então, isso é apenas uma das formas com que eles perceberam como os humanos são formados, Without any tools. sem nenhum instrumento. And that statement would be wrong because they did use mind and body as a tool. E isso seria uma fala incorreta, porque eles usaram como instrumento o seu corpo e sua mente. So, why is it so different now? Why we are returning back to it? Por que hoje em dia é tão diferente? Por que hoje em dia a gente está voltando para isso? Because the factors that govern our lifestyle at the moment and the Porque past are totally different. Past? Yeah, the factors Porque which govern the lifestyle. Os fatores que guiam a nossa vida atualmente são completamente... The factors which govern our lifestyle now and the factors which govern the lifestyle in the past were totally different. Então é isso mesmo, que os fatores que governam a nossa vida atualmente são completamente diferentes dos fatores que orientavam a nossa vida no passado. Okay? In the past, it was more connected to religion, the spirituality, and the nature. Então, no passado, estava mais conectado com a religião, com a espiritualidade e com a natureza. And for us now, it's like more science, the technology, and exploitation of the nature. E hoje em dia, né, mais a ciência, a tecnologia e a exploração. So, with the totally opposite approach, if we are trying to seek a knowledge, then definitely it's going to be defective. Então, se a gente tem approach, If this is the way we are going to approach a knowledge, then that knowledge will be defective. It won't be complete. se a gente se aproximar de qualquer conhecimento dessa forma, né, polarizada, o conhecimento não vai ser completo. Okay. I'll give a perception for this, like Ela vai trazer um exemplo disso. I'll give an example of psychiatry itself. A person behaves in a particular manner is studied by the change of probably some biochemicals in his brain. Então, na psiquiatria, né, a gente tem, quando uma pessoa se comporta de uma forma, ela pode ser analisada pelo funcionamento bioquímico do seu cérebro. So if a person is depressed or stressed, a particular chemical is less or more. So give that particular chemical external medication. Então, se a pessoa está deprimida ou estressada, é porque está faltando algum bioquímico, né? E aí você pode dar uma medicação externa que supra essa necessidade. So, in the science, the life is manifestation of a biochemical and a biophysical matter. That's the life's manifestation. Então, a manifestação da vida pela visão da ciência é bioquímica e biofísica, né? Uma questão bem material. But where we would study Ayurveda and spirituality, the life is a manifestation of Supreme Conscious. Então, quando a gente estuda a vida do ponto de vista da Ayurveda, a vida é uma manifestação da consciência suprema. And there is a perfect order, even in the non-living things of the universe.
Mesmo naquilo que não tem vida no universo, existe uma ordem perfeita. And there is a definite purpose why they are so. E existe definitivamente um propósito do porquê as coisas são assim. So this can be seen through various angles. Isso pode ser visto de vários ângulos. In Bhagavad Gita, one of the spiritual books of India, Então, num dos livros espirituais da Índia, o Bhagavad Gita, the Lord Krishna has said in the 7th chapter o Lord Krishna falou no capítulo 70 that the physics can be science and metaphysics can be a spirituality. Então, Paravidya and Aparavidya, he has described it that. ele descreveu que a física é a ciência e a metafísica seria a espiritualidade. So, a person's intelligence can be so much or so much. Whatever is the person's intelligence, A inteligência de uma pessoa pode ser graduada de várias formas. De qualquer jeito, she can begin the study from where he or she is. então, de qualquer forma, a pessoa pode começar o conhecimento exatamente de onde essa pessoa está, com esse grau de... It is a wrong belief that philosophy is only for intellect. É uma and it's not crença, for others. é uma crença errada dizer que a filosofia é apenas para pessoas inteligentes. There is so much into, let's say, if you have taken out Bhagavad Gita, there is so much into it that you can identify with whatever level you are with the doctrines or the philosophies of Gita. No Bhagavad Gita tem tanta informação que todo mundo que lê vai se identificar com uma informação ou outra, não importa em que nível de consciência ou inteligência esteja. When a person we say is existing, Quando a gente diz que uma pessoa existe, there's a physical form, there's a subtle body, and there's a causal body. então existe o corpo físico, o corpo sutil e o corpo causal. The first one is definitely of what we would see, and the other two bodies are absolutely a metaphysical bodies. Tá. Então, o corpo físico é aquilo que a gente realmente enxerga e os outros dois são corpos metafísicos que a gente não enxerga. Because a human existence itself is a big question mark such that how does a soul enters the body, or how does a life form? É essa pergunta que persegue a humanidade, né? Como a vida se forma, né? Como que uma alma se une ao corpo. Okay. Over here, I introduce now one more God. Então agora ela vai apresentar mais um Deus. Anybody familiar with this picture? Tem alguém que conhece essa imagem? So here we come to the God of Ayurveda, Lord Dhanvantari. Então esse é o Deus da Ayurveda. Dhanvantari? Dhanvantari. Dhanvantari. Yes. Yeah. Probably if I have got the story, yes. I should tell a story of Lord. Okay. Então ela vai contar um pouco a história dele. How Dhanvantari. did he come? Como que ele surgiu. It was the fight between the good and the evil. Foi a luta entre o mal e o bem. And good always felt bad that the evils are always so dominant in spite of they being so good. E o bem sempre se sentiu muito mal, porque apesar de todos os esforços, o mal sempre estava prevalecendo. So we can say the good and evil as gods and demon. Sorry? The god and the demon. We can say good and evil as god and demon. Ok. Então a gente pode falar de bom e mal como o Deus e o demônio. So though it is a mythological story, we can identify ourselves between the fight of good and evil that happens within us. Então a gente tem uma história mitológica onde a gente pode se identificar com a luta do bem e do mal dentro de nós mesmos. So when the rishis would like to do any of the rituals or the pujas or the homas or study, então quando os rishis queriam fazer qualquer ritual, uma puja ou qualquer outro ritual ou estudo,
The demons always love to spoil that. Os demônios sempre queriam estragar isso, atrapalhar isso. And there was always this fight between the gods and demons. E sempre existia essa briga entre Deus e os demônios. Once the gods realized that there was this special elixir. Então, uma vez, os deuses perceberam que existia esse elixir Right in the heart of the ocean. do correto, não, do certo no coração do oceano, no centro do oceano. Antes de vir para cá, ela quer contar para vocês. I had no desire to use this. Ela não estava com nenhuma vontade de usar os slides. And I did speak to Eric and I said, is it necessary? Aí ela to perguntou, do a PowerPoint presentation? ela perguntou para o Eric, mas é necessário mesmo eu ter uma apresentação? And if I can go without it, I can just talk, see everything, and they see me. And the expression and the body language is watched rather than the screen. That was my intention. Então, ela prefere essa linguagem, essa troca, essa interação de linguagem corporal e ela acha que isso é muito mais produtivo do que ficar olhando para a tela. So there, I'm blessed. Okay, so we go without it, we don't depend on the technology, and I'm glad with that. Então ela está feliz que a gente agora está livre da tecnologia. So, we were talking about this story. Então, a gente estava falando dessa história. Now, the gods realized that if they have to get this elixir, their alone power was not sufficient. The gods' power alone was not sufficient to churn the ocean. O poder dos deuses por si só não era suficiente para lidar com essas forças todas. And they thought that they need the power of the demon to get the ocean churned. Então eles precisavam ter a força do oceano transformada. Okay? So the mount was selected and the serpent was selected Então, to do the churning process. The mount. A mountain. The mountain. Yes. Okay. Então a montanha foi selecionada e a serpente foi selecionada para fazer esse processo. Have you seen a buttermilk churning action anytime? How they churn the buttermilk? Vocês já viram fazer manteiga? Tá? So you have those thread on a stick and then you can churn. Então você tem aqueles fiozinhos nos pauzinhos e você bate eles assim e aí você faz o leite virar manteiga. So if the ocean has to be churned, no stick will be sufficient. It has to be a mountain. Ok, now I understand. Então se você tem que transformar o oceano, você tem que pegar uma montanha, que um pauzinho não vai ser suficiente. No rope will be sufficient. It has to be a huge anaconda. Também não vai ter nenhuma corda suficiente. Você tem que usar uma grande anaconda. Okay, so one side it was the demons and the other side it was the gods who began this churning process. De um lado estavam os demônios e do outro lado estavam os deuses para começar esse processo de transformação. And as the ocean got churned, there were many things that came out of it. E conforme o oceano se transformava, foram saindo muitas coisas dele. Some precious gems, some Joias. cows, some horses, an elephant. Cavalos, elefantes, casas. To be specific, Kamadhenu, the cow which fulfills all the desire. Então, mais especificamente, a vaca, que simboliza todos os desejos. Or a white elephant, Airavat, which is Lord Indra's vehicle. Então, o Lord Indra, que é o elefante branco. Okay. And also along with that came poison. E também junto com isso veio o veneno. Now, if the drop of poison would have fallen on earth, se uma gota do veneno tivesse caído na terra, the entire life would have been finished by that time. Então, toda a vida teria sido extinta.
So Lord Shiva swallows that poison Então o Lord Shiva engoliu esse veneno to save the whole mankind. para salvar toda a humanidade. His wife, goddess Parvati, A esposa dele, Parvati, suddenly realized what her husband has done. percebeu o que o marido tinha feito. Her sudden glance on her husband Ela repousou os olhos no marido dela in such a way, de uma forma it blocked the poison in the throat instead of going down to his body. Então o olhar dela bloqueou o veneno na garganta dele e não permitiu que fosse para o corpo. And since that time, Lord Shiva has a blue color throat Então desde aquela época o Lord Shiva tem uma garganta azul and he's called Nilakanta. e ele é chamado de Nilakanta. Nila, blue, Kanta, the throat. Então Nila é azul, Kantata é a garganta. Yeah. So that's one of the names of Lord Shiva. Então esse é um dos nomes do Lord Shiva. We saw Ganapati's picture. He is Ganapati's father. Ganapati. A gente Ganesha. viu a foto do Ganesha e ele é um dos pais do Ganesha. So as the churning is happening, where gems are coming, the poison came, and the story of Nilakanta happened. Então, conforme o oceano foi se transformando, saiu o veneno e a história de Nila, Kanta story happened. essa história aconteceu. Finally, Lord Dhanvantari comes up. Então, finalmente, Lord apareceu. Estou aprendendo um monte. With the pot of this elixir. Então esse Lord surgiu com o pote do elixir. The gods had no intention to give the elixir to the demons. Então os deuses não queriam dar esse elixir para os demônios. Because the demons would have become immortal then. Porque aí os demônios se tornariam imortais. One of the demons realized this, that they are not going to get. Então um dos demônios percebeu que ele não ia ganhar aquele elixir. He takes it, snatches and runs away. Ele foge e sai correndo com ele. So he was chased by the gods. By that time he had swallowed little and the gods killed him. Então os deuses saíram correndo atrás dele e na hora que os deuses o pegaram ele tinha engolido um pouco. Mas aí os deuses o mataram. The mythology story is the 2 drops of blood that fall, the demons fall on the earth. Então a história diz que 2 gotas de sangue desse demônio caíram na terra. One forms the onion and the other forms the garlic. Um formou a cebola e o outro formou o alho. Why I have to tell you this story is Por que ela está contando essa história? the significance of having onion and garlic only as a herb and not as a daily food. Então, da gente ver a cebola e o alho como uma erva e não como uma comida diária, When you are in a path of spirituality, quando você está num caminho de espiritualidade. it creates more desires. Esses alimentos produzem mais desejos. It is a rajasic kind of food. É um tipo de raja, alimento raja, né, dentro das... That means which, Como que chama? Rajasi. Rajásico. Ok, tá. that means which builds up aggressiveness in us. Isso significa aquilo que alimenta a agressividade em nós. Okay. So the demonic mythology story, if we erase, we can see the effect of what onion garlic does to us, or rather what milk and ghee would do to us, the difference. Então essa mitologia foi só para ilustrar um pouco o que o alho e a cebola fazem com a gente, assim como o ghee, né, que é essa manteiga purificada, e o leite fazem com a gente. So the story is, when Lord Dhanvantari came out with the pot of Amritam, the birth of Ayurveda has thus happened. Então quando Lord Dhanvantari surgiu com esse elixir, surgiu a Ayurveda. Okay. This is one of the mythological story. Então essa é uma das histórias mitológicas. And in the textual story in the Vedas, Então, na história que está escrita nos Vedas, we find that Ayurveda wasn't written by a particular human. então a gente encontra que a Ayurveda não foi escrita por um humano em particular. It was remembered by Lord Brahma. Foi relembrada pelo Lord Brahma. So Ayurveda is called as Anadi, Então a Ayurveda é chamada de Anadi. means which doesn't have a starting.
aquilo que não tem um começo. So if we say it's a 5,000-year-old science or a 7,000-year-old science or whatever it is, it's just a number. Então, quando a gente fala de 5.000 anos, 7.000 anos para Ayurveda, a gente está só falando de um número. It means we have to understand it has no starting point. A gente tem que entender que não tem um ponto de início. And the fact that it survived for so many years, E o fato de ter sobrevivido por tantos anos, and none of the statements have been proved wrong so far, e até hoje nenhum dos colocamentos, dos dizeres foi provado errado. and many years, many thousand years to come henceforth, E daqui a muitos anos, milhares de anos que virão, this is going to remain stable. isso vai permanecer estável. That's called as Ananta, Isso é chamado de Ananta, never ending. que é aquilo que nunca acaba. So this is Shastra, Então isso é Shastra, this is Anadi Ananta, isso it é, is Anadi Ananta, isso é Anadi Ananta, without beginning, without ending. sem começo e sem fim. Now that is knowledge. So we are coming to Veda again. Então isso é conhecimento e a gente retorna ao Veda. So in a knowledge, when you seek and you make a statement that this is a fact, it should remain a fact throughout. Então, quando você está fazendo uma investigação e você faz uma colocação e diz que aquilo é um fato, isso deve permanecer assim pelo tempo todo. So it can be on the spiritual angle, it can be on the mental angle, or the fact is written on just a physical level. Então, isso pode ser num ângulo físico, num ângulo espiritual Or mental. ou mental. So whichever angle you are pursuing the philosophy or the truth or the knowledge, Então, de qualquer ângulo que você esteja buscando a filosofia, o conhecimento, the base should be rock solid. It should not be shaken. a base tem que ser sólida como uma rocha, não pode balançar. Okay? So that would be the difference between a Shastra and a science, I would say. Então, essa seria a grande diferença entre a ciência e Shastra. The rishis who wrote this later Os rishis que escreveram isso mais tarde are called as Apta. são chamados de Apta. Apta is the one who sees the future also in the present tense. Então, Apta é aquele que enxerga o futuro mesmo nos dias presentes. So, like now I see a mic, so I can confirm that this is mine, because this is my direct perception method that I have seen the knowledge. It's in my present tense. Yeah? Então, isso é um conhecimento que eu estou tendo no presente agora, que isso é meu, isso existe, está aqui. But the rishis saw the future of what the philosophy they were writing, everything in the present tense. Então, eles visualizaram a filosofia que eles estavam escrevendo, tudo numa forma presente. So the method, like if there was no microscope or there was no tool, or their mind was a tool which commented in the present tense, hence the sentences are not proven wrong, or nobody would be able to prove it wrong. Então, todas as frases são escritas no tempo presente. O instrumento que eles usaram foi a própria mente e que isso não foi provado errado até hoje. Now a question to you. Uma How do pergunta. you identify yourself with the universe? Então, uma pergunta para vocês. Como que vocês se identificam com o universo? How are you knowing that it is there? Como que você sabe que o universo está lá? You are hearing me for so long. Está me ouvindo aqui já há tanto tempo? You are seeing me for so long. Você está me vendo esse tempo todo? So you have got your sense organs to identify what is there in the universe. Então você já utilizou os seus órgãos sensoriais para ver o que tem no universo. So now we know the aircon is taking, it's functioning and it's getting cooler. Então a gente sabe We have a skin that feels it. que o ar-condicionado está nos esfriando e porque a gente tem uma pele que percebe isso.
we can taste a water to say it's tasteless, or we can taste a mango and say it is sweet or sour, ripe or raw. Então a gente pode provar a água e dizer que ela não tem gosto, ou pode provar uma manga e dizer que ela é doce, é ácida. We can feel the smell of jasmine and yes, the jasmine smells good, or something doesn't smell good. Então a gente pode sentir o cheiro do jasmim e dizer que ele cheira bem, e outra coisa a gente pode dizer que não cheira bem. So our identification to the outside world, to the universe, is basically only through these 5 sense organs. Então a nossa identificação com o universo externo é basicamente através desses órgãos do sentido. We've got skin to feel, Nós temos a pele para sentir, ears to hear, o ouvido para ouvir, nose to smell, o nariz para cheirar, eyes to see, os olhos para ver and the tongue to taste. e a língua para saborear. So what is that we have identified in the universe Então- with these sense organs? Com qual sentido a gente reconheceria o que existe no universo, o universo em si? The fact when I'm speaking and you're hearing at that distance, Então o fato de eu estar falando e vocês estarem me ouvindo a essa distância, that means my sound has traveled through a medium called as space, significa que a minha voz viajou durante um espaço, né, o que é chamado de esse espaço entre nós, it's called as akasha. e é chamado de akasha. We are feeling now that the air condition is working, it's getting cooler. Então a gente está sentindo agora que o ar-condicionado está funcionando, está ficando mais frio. And if we are going to go out, we'll know it's so hot day in São Paulo. Então se a gente sair, a gente sabe que lá fora em São Paulo está bem quente. The skin makes us feel it, Então a pele nos faz sentir. and we can say whether São Paulo is dry or humid, hot or cold. E assim a gente pode dizer que São Paulo está quente ou frio, úmido ou seco. Yeah? That's the wind factor takes role over there. Então esse é o fator do vento que governa lá fora, o vaio. Any form that you see, whether it's this elongated form of the mic or the rectangular form of the laptop, Qualquer forma que a gente vê, a forma vertical do microfone ou retangular do computador, it cannot be without fire element, the Teja Mahabhuta. não pode ser sem o elemento fogo. Não. Sim, nada dessas coisas você perceberia se não fossem os 5 elementos. Ah, ok. Ela está sempre Tá, tá, os mais, tá. Isso. Teja. The fact that you can taste, O fato de você poder saborear it is related with Jala Mahabhuta, the water component. é relacionado ao elemento água. Jala. Esse nome aí que ela falou. Jala. Jala. And the act of smell comes through Prithvi Mahabhuta, the earth element. E o sentido do olfato vem pelo elemento terra. Okay. So apart from this, there is nothing else in the universe. Então, tirando isso, não tem mais nada no universo. Anybody can say anything else that exists in the universe? Alguém pode dizer alguma coisa a mais que It existe no need not be universo? your body. It could be just that first picture of the space and the planets or whatever. Não precisa ser nada no corpo, pode ser qualquer coisa no universo, no espaço. So this forms, there's nothing. You cannot say 4, you cannot say 6. You just have these 5 sense organs. Hence, the basic elements that constitute the universe will be 5 in number. Então, não é 4 nem 6. Os elementos básicos do universo são em 5. Okay? So anything in this universe has to be made up of these 5 basic elements. Então, tudo nesse universo vai ser fabricado a partir desses 5 elementos. Maybe this is the mic, the table, the chair, whatever. It has to be of these 5 elements. Não importa se é o microfone, se é a mesa, mas ela vai estar composta por esses elementos. It's called Pancha Mahabhuta. Pancha is 5, Mahabhuta, the Pan- elements. Então, Pancha é elemento 5 e Mahabhuta,
São os elementos. Now, there is a difference between this table and me. Então, mas existe uma diferença entre essa mesa e eu. It calls the factor with the living thing and the non-living. É o fator daquilo que não tem vida e daquilo que tem vida. So what makes me live is the soul or the atma. Então, aquilo que me faz viver é a alma ou atma. But I know that because only of my sensory organs. Então, mas eu só sei isso por causa dos meus órgãos sensoriais. And I understand only because I am identifying with my 5 sense organs. Então, eu só sei porque eu estou identificada com os meus 5 órgãos sensoriais sentidos. But this particular atma or the conscious, Mas essa alma particular, essa consciência, esse atma, or this consciousness, is there in the universe. também está no universo. There is an order why the stone is so and why the sea is so. Existe um porquê da pedra ser como é e do oceano ser como é. Okay? But when we talk pertaining to ourselves alone, Mas quando a gente está falando a respeito de nós isoladamente, sozinhos, and when the question for the self, the atma or the soul arises, quando surge a busca pela alma ou pela consciência, inicia, né? the question to you all comes now, what is the purpose of your life? Então a pergunta que surge é: qual é o propósito da sua vida? What is your purpose? Então, qual que é o seu propósito? Why are we living? And where we want to go and what we want to achieve, or Tudo que a gente quer viver, alcançar. any answers? Anybody can answer. Alguém pode responder? That's why I didn't want to answer that. É por isso que ela não queria, porque assim a gente pode conversar. Very shy. Yeah. There's no right answer or wrong answer, so you can just answer. Resposta certa ou errada, você pode só And I responder. bet I have got foolish answers then you also. Ela acha que ela tem respostas mais bobas do que a de vocês, então pode. Connection with light and love. Connection with light. Light and love. So, is that your aim? Okay, we'll talk about you one person. So, what would be your purpose? Love and light? A connection with light and love. Okay, and you want to have such a connection, or what is your purpose? Participate with the spread of this. I didn't get it. Spread of love and light amongst? To share with people. Yeah, to share. And Okay. to After you have shared love and light, after you have achieved that, what is the purpose? Depois que você alcançou isso, qual que é o propósito? Okay, let's say Enjoy this. let's say you have stimulated that the purpose is love and light, and probably each of us have started feeling that that's your purpose. And yes, we do feel the love and light what you have emitted. Now what? Então, ela está falando assim, que ele colocou que levar luz e amor, né, espalhar isso para as pessoas, né, que isso é um propósito. E ela perguntou para ele, mas e depois que você tiver feito isso, qual é o propósito da sua vida, né? O que vem depois disso? Now what? Now we feel literally yes enlightened, or we feel love. So now what would be your purpose? Então, quando você já tiver com a luz, já tiver com a amorosidade, né, esse amor todo, e aí? Foi longe, né? Foi longe, né? It's far away. The reverb. The reverb, yes, we are coming to the topic. When I was 17 and I had started Ayurveda studies, Quando ela tinha 17 e começou a estudar Ayurveda, the aim was yes, I must earn a lot of money and a name. eu preciso ganhar muito dinheiro e conquistar um nome. I must have this kind of a house and this kind of a car by such and such a time. Eu preciso dessa casa, desse carro, dessas,
né, de tudo And isso. that's the purpose of life, like you're studying to achieve that kind. Então esse é o propósito da vida, você está trabalhando para alcançar aquele objetivo. And by the time I finished my course, which was for about 5.5 years, Quando ela terminou o curso, que foi 4 anos e meio, 5 anos, oh, this is not what I want. E aí agora? Answers came. a pergunta nasceu de novo, e agora, o que eu quero? Because the first line when we studied Ayurveda was, you require health to achieve the supreme ends of life, was the first sentence. A primeira frase que ela teve, né, no estudo da Ayurveda foi: You require health as a prerequisite to achieve supreme ends of life. então você precisa ter saúde para alcançar os fins supremos da vida. And at the age of 17, to get this into your head, Então, botar isso na cabeça com 17 anos it was quite a difficult foi task. muito difícil. It talked about dharma, artha, kama, moksha. Então falava sobre Dharma, Artha, Artha, kama, Kama and moksha, e Moksha. and which didn't make sense at all that time. E que não fazia sentido nenhum naquela época. It made like, hey, is this really there in philosophy? How is this possible? Como que isso é possível? Se isso é pelos prazeres e desprazeres da vida. And again, we have to take a birth. So E aí a gente tem que nascer de novo. when the seers, when the rishis wrote it, the pleasure has to be so complete that after that there's nothing, and that comes with liberation. Então, os rishis escreveram que quando o prazer alcança o máximo, você tem a liberação, não tem mais nada depois. But before we talk about that, Mas antes de falar disso, whether our actions are good or bad, mesmo se as nossas ações forem boas ou ruins, the fruit of that is destined upon us. We are bound to what actions we do. nós estamos conectados com o que elas geram. Então, a gente está conectado com o que as nossas ações geram. For example, if we have done a good act, we are bound for the good fruit. Então, se a gente, por exemplo, faz um ato bom, a gente está conectado a essa consequência boa. Or if it's a bad act, we are bound for that bad fruit. Então, se a gente fizer uma ação ruim, a gente está conectado com esse fruto ruim. And to experience that, good or bad fruit, E experimentar isso, o fruto bom ou ruim, if our body fails, if our body dies, se o nosso corpo falha, se o nosso corpo morre, the soul has to acquire another body a alma tem que conseguir um novo corpo to experience the good and bad fruit which we had left behind. Então, a alma precisa desse corpo novo para experimentar o fruto bom e ruim que nós deixamos da outra. So now this is like one huge theory coming off of philosophy on Ayurveda. At 17, it was like, what's this? Então, isso é uma colocação muito grande que veio, né, da Ayurveda, e quando ela tinha 17 anos, ela falou, mas o que é isso? So the questions came, do you understand the life after death? Or do you know what was the past life? How we would know? Isn't it now, at the moment? These were the questions that came on us to ask our teacher. Então, as perguntas que eles faziam para os professores era, mas como que você sabe qual foi sua última vida? Como que eu sei o que eu vou fazer agora? Essas eram as perguntas que eram colocadas. And each time we were answered, at the end of the course, you will know. E a mesma resposta sempre vinha do professor, no final do curso vocês vão saber. Which meant that we had to search our own answers. O que queria dizer que a gente tinha que encontrar as nossas próprias respostas. As we graduated from the first class to the second year and all, and Conforme a gente foi passando da primeira the turma para a third year, segunda, when we got to see the patients, até o ponto que a gente chegou a ver os pacientes, some of the cases, alguns dos casos, like severe bad skin diseases,
Então, como doenças gravíssimas de pele, certain psychiatric diseases, alguns transtornos psicológicos, psiquiátricos, they were related to past lives. eram relacionados a vidas passadas. What was the authenticity? Qual era a autenticidade? The Vedas, the Ayurveda books clearly said so. Porque os livros da Ayurveda diziam isso nitidamente. Now, as we were studying, one statement, Vidheyaha Paramadaraha, the first shloka on the first page of Ashtanga Hridaya. Então, na primeira frase, Vidheya Paramadara. Vidheyaha Paramadara. Videheya Paramana. That means you have to hold the utmost respect to the Ayurveda doctrine. Ayurveda is for who believes in Ayurveda. That was the first thing. A primeira colocação era Ayurveda é para aqueles que acreditam na Ayurveda. Então, você tinha que So acreditar. based on that, we were saying, okay, so this psychiatry case must be, because the parent of that girl would say she was absolutely a good girl. All of a sudden this has happened. Her lifestyle was good. So you couldn't attribute to the causes which usually Ayurveda would say a bad lifestyle, a wrong eating habit. Então, quando tinha por exemplo, uma menina, né, que tinha um problema psiquiátrico grave, o pai falava que não, ela é uma menina excelente, né? Então você não podia atribuir aquela doença a alguma ação errada da criança, porque ela tinha se comportado bem e tudo mais. Então tinha aí um impasse. So there were two distinct groups. One who wouldn't believe, though studied Ayurveda, wouldn't believe that it could be the past life cause. The ones who There were studied. even the people who studied Ayurveda, there were two groups distinctly Okay. who wouldn't believe that it could be a past life. Então, mesmo dentro da Ayurveda, tinha dois grupos. Um que acreditava que não acreditava que isso podia estar relacionado com uma vida passada. And they went ahead with the logic treatment which they felt was logic. Então, eles continuaram com um tratamento que eles chegaram pela lógica, né? Que eles achavam que tinha lógica. And there were these orthodox teachers and doctors who said if the text has said so, we must follow it. Probably after some years of practice, automatically the answer will dawn on us. Então, os mais ortodoxos mantinham a postura mais fiel, né, ao que os textos diziam, e eles falavam assim, não, vamos manter essa prática que daqui a pouco a resposta vai nascer em nós, vai surgir. Diga. Só para comentar, que teve uma frase dela que ficou sem tradução, que é assim, a mente, quando vem de uma vida para outra, em função dos maus ou bons karmas, escolhe um novo corpo. E ficou sem tradução. E aí faz sentido para tudo que ela está explicando agora. Então, assim, a mente, quando muda de um corpo para o outro, em função dos maus ou bons karmas, escolhe um novo corpo. E é isso que ela está explicando, que isso está nos textos e era compreendido por um e não por outros. Obrigada. Okay. I missed a phrase and he's clearing this up. Thank you. So, the people who didn't believe and they carried out the treatment, they found that the patient never got permanently cured, but would get in and out of the phase. Então, aqueles que seguiram o caminho mais lógico, não tiveram fiéis, perceberam que o tratamento causava uma melhora no paciente, mas não chegava a alcançar uma cura completa, que ficava uma oscilação, vai e volta. But the orthodox style of treatment did cure the patient. Mas que o tratamento ortodoxo alcançava a cura do paciente. Now, what was the orthodox treatment? Então, qual era o tratamento ortodoxo? What was the other treatment? In the orthodox treatment, there were certain pujas to be done for certain gods. Então, no tratamento ortodoxo existiam alguns pujas, né, rituais para serem feitos para alguns deuses. There were certain gems to be kept on the body as in a form of some ornament. Então, você tinha que usar algumas pedras em forma de ornamento no corpo, tinha que andar com essas pedras. And there were certain chants, some mantras to be done for the patient. E tinha também alguns mantras para serem cantados pelo paciente. Now, how would that can be explained?
Então, como isso pode ser explicado? If the philosophy of Ayurveda itself is not understood on the basis of life and death cycle. Como que isso pode ser explicado se a filosofia da Ayurveda não for entendida no ciclo de vida, morte e renascimento, né? Se não for entendida nesse ciclo, como é que você explica isso? Okay. So the point over here is the soul carries the impressions of your actions. Então, o ponto central é a alma carrega as impressões das suas ações. So your actions should be in such a way Suas ações devem ser de uma forma tal that you are not bound for your actions. que você não esteja conectado com as suas ações. That means if I would say, I have taken the lecture, this is mine. So there is this I factor joined for every of my action. Então, quando eu digo eu dei essa aula, isso fui eu que fiz, você tem esse elemento eu, que é o que te conecta com todas essas ações. So even if my actions are good, I am bound to experience the good fruit of it. Então, mesmo quando as minhas ações são boas, eu estou conectado com o fruto dessas ações. So in the middle, if my body fails, that means if I die, my soul still have to acquire another body to experience that I factor, whether it's a good act, to finish getting the fruits of it. Então, quando meu corpo adoece e eventualmente eu morro, a minha alma, com esse eu de frutos de boas ações, ela ainda vai ter que achar um outro corpo para vivenciar esses frutos de ações boas que eu pratiquei. There is one beautiful sentence which says, Yoga Então, tem uma frase muito bonita que diz Yoga Karmasu Karmasu Kaushalyam. Kaushalyam. The definition of yoga A definição do yoga is Karmasu Kaushalyam, the expertise in action. Karmasu, né? Habilidade, Habilidade na ação. na ação. So we all, over here I've seen in Brazil that people follow yoga so vibrantly. Ela viu que aqui no Brasil as pessoas seguem o yoga de forma tão vibrante. It's not so much vibrant in India, that much it's vibrant over here. É incrível que na Índia não é assim tão vibrante, mas aqui é. But there is a definition actually what this yoga means. It means the capability of your action or the art of your action. Então significa a arte da sua ação, a capacidade da sua ação. Then what is this art of the action? That you do such an act that you are not bound to Então, its que arte de ação, da ação é essa, da qual você não se conecta com o fruto das suas ações? Que, So if you say that I've got such a beautiful body and flexibility because of the yoga and I do this, the moment you are failed and you're bound for that fruit. então, quando você fala, eu tenho um corpo tão bonito e ele é tão flexível por causa da minha prática, você se conectou com esses frutos e pronto, tá preso. Com ação, aí você vai Se conectou com a ação e vai colher os dois. Okay, so we talked about the impressions the soul carries. Então a gente fala das impressões que a alma carrega. But before that, there were three things I said, dharma, artha and kama. Mas antes disso teve três coisas que eu disse. The dharma, Dharma, which means living in a righteous way. Dharma, que significa viver de uma forma correta. It doesn't mean a particular religion, a Hindu dharma, a Muslim dharma, a Christian dharma. Não significa Não, um Dharma não é religioso, né? Do cristianismo, do judaísmo, não é isso. One which holds the society together is dharma. Aquele Dharma que mantém a sociedade unida, junto. So if we are living in a righteous way, that means a society can be held as a unit, as one. Então, se você está vivendo de uma forma correta, significa que a sociedade pode ser unida, se manter unida. As we are living in dharma, we require some money for our living. Então, conforme a gente vive o Dharma, a gente precisa de dinheiro. So the action to earn the material things
Então, should also be in a righteous way. então, a ação que vai nos gerar os bens materiais também deve estar seguindo essa linha correta. I see so many Ayurveda centers also over here. Tem muitos Ayurvedas aqui. Yes. So let's say an Ayurveda center, there are lots of Ayurveda treatments happening. Em muitos centros de Ayurveda tem muitos tratamentos acontecendo. And if I want to be rich very fast, so I add some treatments in the night also, so that I can earn more money. Se eu quero ficar rico, eu também posso trabalhar durante a noite e aí eu vou ganhar mais dinheiro. Then I'm not doing a dharma and my artha is not righteous. Então eu não estou praticando dharmas, né? Então o meu artha não é correto. That means I have not earned my living in a righteous manner. So 2 times I fail. In Então, dharma also and in artha also. Então a gente falhou no dharma e no artha. É difícil. Earning and living. Então, na forma de viver e na forma de ganhar, de conquistar. A gente falhou nesses 2 aspectos. So this waters my karma. This waters my desires. I want more. I want more. Então isso alimenta o meu karma, alimenta meus desejos, eu quero mais. So karma. Alimenta cama, né? Cama. Cama. É porque ela Cama. falou em 3, né? Artha, Ekiti. Dharma e Kama. É desejo, crescimento material e crescimento espiritual. São as Kama. 3 coisas. Tá. Kama é o desejo. Kama é o desejo, tá? So now what happens? Generally, if you will open the book, the karma is translated as sex, but I wouldn't take karma just as sex. I would say karma as a desire. Então, kama é traduzido como sexo, mas ela prefere a tradução de desejo, ela acha que é mais apropriada. So your desire to be better has made you compromise to keep your center open late. Your desire to earn money, you start getting more. I'm giving example of an Ayurveda center. Então ela está dando esse exemplo, né, de que se você quer ganhar mais dinheiro, você trabalha mais à noite. Again, please. Yeah, so your desire to earn more Seu desejo de ganhar mais has compromised you for not living in dharma. comprometeu você de viver no seu dharma, né? Comprometeu a sua vivência do dharma. So this dharma, artha, kama are so interrelated. Então esse dharma, kama, artha estão tão interrelacionados. To live, to earn and to have desire. Viver, ganhar e ter desejos. Yeah. So these are so interrelated that if you compromise one, you have to compromise the whole structure. Quando você compromete um deles, você compromete toda a estrutura, porque eles estão muito integrados. So our actions are keeping us bound to this particular living. So the Então, as moksha nossas is not ações- so easy then. Então, nossas ações estão nos mantendo conectados com essa The moksha isn't, Moksha. So, isn't so easy then. Então, e o moksha, a liberação, moksha é a liberação. So, Não fica tão fácil assim, a gente fica preso ali. I'm learning. Yes, perfect. You're doing a great job. Please, this is perfect. You're doing quite well. Now, why are we giving so much importance to this? We are coming to that. Because we have achieved a human form, a human body. Então, por que a gente está dando tanta importância para isso? Porque a gente alcançou uma vida humana, a gente alcançou um corpo humano. Can this table, can this mic have such an opportunity? Pode essa mesa ou esse microfone ter a mesma oportunidade? Okay. There are 84 lakh of yonis, 840,000 I should say. 800.400. Yes, and have I translated it correct? 84 lakhs should be É, 800. 84 lakhs é 1 lakh e 100 mil. 1 lakh é 100 mil, tá? Então são 800.400. É isso? É. 800.400, ok. So, yoni is a form. Então, Yoni é uma forma. So now we have got a human form. Então, agora a gente tem uma forma humana. It could be a mosquito's form, it could be an animal form, a Então, plant pode form. ser a forma de um any other mosquito, de uma planta, qualquer forma. Yoni é forma.
Okay, so there are such 84 lakhs of forms Então existem mentioned in essas, the Vedas. são mencionadas nos Vedas essas 800.400 formas. And when you come to a human form, your ability to achieve these four purusharthas, dharma, artha, kama, moksha, is easier. Então quando você atinge uma forma humana, você alcançar essas 4 realizações, fica mais fácil, né? O moksha, kama, Dharma, artha, dharma, artha. moksha. Okay. So, what is this? What does this show? This shows your intelligence level. Então isso mostra, o que que isso mostra? Né? Isso mostra o nível de inteligência, The consciousness a consciência, can be merged with the superconsciousness. pode ser integrada à supraconsciência. The realization of your being into the supreme being A is realiza- yoga. A realização do seu ser no ser supremo é yoga. But let's say if I'm having a headache at this moment, Mas vamos dizer que se eu estou tendo uma dor de cabeça nesse momento, can I give a lecture? Or if you are having a headache, can you hear that with a peaceful mind? então, I'm just giving an example of um headache. exemplo, né? Se ela tiver com dor de cabeça ou alguém na audiência tiver com dor de cabeça, será que ela pode dar essa aula com clareza ou você pode entender essa aula com clareza? So, or if you are hungry at the moment, you say, if a philosophy can stop now, I can go and eat. Então, se você tiver com fome nesse momento, né? Então, se essa aula parasse agora, eu podia sair para ir comer. So, when we have a displeasure or a pain, Então, quando a gente tem esse prazer ou essa dor, the philosophies are kept aside. as filosofias são colocadas de lado. That particular moment, that pain or displeasure needs a clarification or eradication. Então, essa dor ou esse prazer precisa ser erradicado, precisa ser clareado, né? Precisa de atenção. Então, o resto... So if we have to achieve our supreme end, the health becomes a prerequisite. Without health, we cannot achieve Então, it. se você quer atingir a plenitude, você precisa de saúde. Sem a saúde, você não consegue alcançar a plenitude. And then there comes the role of Ayurveda. E aí que entra as regras do Ayurveda. Because it is a part of a Veda, the treatment analysis that would go, or if you are sick, or if you are healthy, to maintain health, the analysis will go is with the doctrines or with the philosophy that it says. Tá, então assim, para você tratar a doença ou manter o seu estado saudável, é que serve você se manter fiel à filosofia, ao que é colocado, para que você possa manter a saúde ou recuperar ela no caso da doença. Just give an example. Um exemplo. That the body, I said, or anything is made of Panchamahabhuta. Então, o corpo ou qualquer coisa é feito de Panchamahabhuta, os elementos, não é isso? And these elements get in combination amongst themselves. Então, e aí, dentro dessa forma, os elementos, eles criam ali uma interação entre eles, né? To form 3 functional units in our body. Para criar 3 unidades de funcionamento no nosso corpo. The Akash and the Vayu O Akasha Vayu forms the Vata. forma o Vata, The fire and the water o fogo e a água forms the Pitta. formam o Pitta, And the earth and the water e a terra e a água forms the Kapha. formam o Kapha. I lost the first one. The space and the wind. You did say Okay, that. now I mistranslated. O vento e And the o space. espaço formam o primeiro. Vata. Isso. So it's just these Panchamahabhutas into combination Então, forms the functional units in the body. Então, esses 5 elementos em interação formam essas funções no corpo. So if you find it difficult to remember Panchamahabhuta, it's easy to remember Vata, Pitta and Kapha. Então, se você tem dificuldade de lembrar dos 5 elementos, você pode lembrar Vata, Pitta, And Kapha. Kapha. Now you know from where it has formed.
Now you know from where it has formed, with what combination of the element. Sim, agora você sabe com que combinação de elementos eles se formam. Yes. So you will know what is the quality of that particular functional unit. Então assim você sabe qual é a função daquela unidade em particular. For example, if something is formed from space and wind, it has to be light in nature. Então se algo é formado de espaço e vento, ele é de uma natureza leve. Or something it forms from fire, it has to be a heat portion. Então se é formado do elemento fogo, ele tem que ter a qualidade de calor. Or if something is formed from the earth and water, it has to be heavy in nature. Então se é formado de terra e água, ele tem que ser pesado na sua natureza. So I'm just going to give a thought for you to go home and think, what could be the qualities of the Mahabhuta? So when they come to the functional 3 unit, what the 3 units will have the qualities? Então ela vai mostrar para a gente rapidamente, para a gente ir refletindo sobre isso, qual é a característica de cada um dos elementos, para a gente entender que quando eles se juntam, eles vão formar essas 3 funções que So these 3 Vata, Pitta, Kapha rule us throughout our life. Então essas 3 funções, Kapha, Vata, Pitta, Kapha, elas nos regem ao longo de toda a nossa vida. Okay? With our daily activities, Com as nossas atividades diárias, with the food that we take in, with the food that we take, com a comida, o alimento que a gente ingere, with the seasons that change, com as mudanças de estações, the level or the impression or the power of these 3 increase or decrease. o poder de cada uma dessas 3 funções aumenta ou diminui. Okay? So, for example, a childhood age will be a Kapha dominant age. A childhood A infância will be a seria, Kapha dominant age. seria uma idade dominante do Kapha. The middle age would be a Pitta dominant age. Então a idade mediana adulta seria Pitta. And the old age will be a Vata dominant age. Então a idade mais avançada seria Vata. With this you can explain why kids will always have a runny nose, why the youngs are always angry, hey you touch my thing, don't come into my room, or why the old people aches or pains or slower, dry skin, aging. So it is attribution of these qualities by nature in the Então, body. essas qualidades que são atribuídas ao corpo ao longo das fases da vida, elas podem ser melhor compreendidas com essas funções. Então, na idade jovem, tem mais Pitta, então Kapha, então é mais fogo, mais... Não, desculpa. Você pode entender porque... No, you are translating it. You are doing it. Okay, so when in the younger ages, When it's a childhood age, it's a Kapha dominant. Kapha. Ok, então na infância é Kapha. And when it's a young age, it's a Pitta dominant, where the anger is predominant. Então quando tem a idade jovem, onde tem muita raiva, Anger is predominant. And the old age, it's a Vata. é Pitta, e a idade mais idosa é Vata. It's a more aging or debilation, or more Tem mais- time is creating age, I would say. Tem mais uma lentidão, uma lentificação, uma debilidade, é mais So it's lento, like né? from the growing to the metabolism to the debilitating age. Então é o crescimento do metabolismo e depois a queda. Okay. This is just one example. It's not the agenda of today, but É só um exemplo, não é agenda para hoje. it is just to tell you that even if you are not aware of what a Vata, Pitta, Kapha is doing, it is doing its functions. Mesmo se você não está consciente dessas 3 funções, elas estão aí atuando em você. But I have to give a vision, only a thought that your food habits and your lifestyle influence whether it's going to stay healthy or go out of balance. Então, ela só quer mostrar que aquilo que você se alimenta e que você faz vai influenciar a saúde
que você tem ao longo da vida. So the aim is to keep that in balance, to keep healthy, Então, com o objetivo de manter isso em equilíbrio e nos manter saudáveis, and its imbalance is equal to ill health or disease. então o desequilíbrio vai trazer a doença. Disease, feeling of if it is not easy. This is Ela está fazendo a alusão do inglês, né? Que é dis-ease, sem tranquilidade, né? Então a gente vai estar sem essa tranquilidade, sem a saúde. So we are talking about this in respect to spirituality, where it is said that shariram khal. Okay, I'm not going to say that. Where it says that the body is your prime aim to preserve its health if you want to go into the path of spirituality. Então, se você quer seguir no caminho da espiritualidade, o seu principal objetivo é manter seu corpo saudável. And let's say if you are not interested in it, okay, if you want your material world, if you want to enjoy that, still you require health. Can't with a sick body enjoy your Mercedes. Mesmo se você não quer uma vida espiritual e quer curtir a vida material, você também precisa de saúde, senão você também não consegue fazer isso. So with this vision of what Ayurveda has given on the philosophy, I'm just concluding it with a small prayer, and then I'll open it for question and answers. Depending upon your questions, we take it on, because I was said that there will be questions and we've got along with half an hour to say all about it. Ela está falando que ela vai fazer uma conclusão e que depois vai ter um tempo para perguntas. Não sei se a gente tem. We don't have too many times for... Yes, but I would still. I'll chant a shloka, let me conclude, and then we open so that we are not binding people who have to leave. Okay, então ela quer fazer o fechamento para que a gente possa liberar quem precisa sair. E aí depois, se puder continuar um pouquinho, ela vai estar à disposição, mas então ela vai fazer Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. It meant it was describing the completeness, the wholeness, that everything is so complete that if you take something from that completeness, that little something is also complete, and the complete also remains the complete. Huge philosophy. Esse canto fala de que tudo é completo e que se você tira algo completo de algo completo, ele continua completo. Então I believe that also as a homework for you to contemplate that what is this wholeness or what is this complete. Então, de contemplar pouco isso, o que é essa completude, o que é essa totalidade e de refletir pouco em cima disso. So if anybody has any questions to ask, se alguém tem perguntas, Ayurveda and spirituality. I just would like to clarify from the previous lecture we had. The number of yogis we have, 84 million or 840,000? Because we have two different numbers. 84 lakh. So it's 1 lakh is 100, right? 1 minute. 10 lakh is a million. 80 lakh should be, so 8.4 million. 8.4 milhões de formas. Então ela está corrigindo aquele número que foi dito antes. 8.4 milhões de formas diferentes. Gente, obrigada também pela paciência, tá? Eu não sou tradutora oficial, estou aqui dando uma força para vocês na minha limitação. So the questions, everything has been understood, I presume, because it has not come or nothing has been understood. Ela acha que ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada, é por isso que não tem perguntas. Olha lá.
Vita is prevailing. Yes. Se a pessoa já tem